Você é pastor também? Hoje eu não sou, eu sou consagrado hoje a presbítero, né? Pela Igreja Recomeçar, perdão. Que é a igreja que me recebeu quando cheguei aqui no Brasil, né? Então, é, hoje eu sou presbítero. Eu digo que hoje eu sou um evangelista para as nações, né? Que é o chamado que eu entendo que o Senhor colocou-nos de alcançar almas para Cristo mesmo, além das quatro paredes de uma igreja, entender que a gente foi chamado para fora. Então esse é o lugar que a gente tem se sentido no lugar em que podemos estar abrangendo várias almas pelo nome de Jesus. Amém. Eu gosto de perguntar sempre é, o início da caminhada, da jornada. Se você nasceu em um lar cristão, Meu Deus. como foi esse início, se já desde pequeno. Então, eu sou, vai, meu, dois. Eu sou a terceira geração de cristãos na minha família. Antes disso era só bruxaria, né? Então, para quem não me conhece, eu sou angolano. Angola fica na África subsaariana, perto da África do Sul, perto da Namíbia, nessa região. É, e eu nasci num contexto africano, numa família cristã. Então, eu digo que eu não tenho aqueles testemunhos de que eu era desviado e voltei para Cristo. Acho que meu maior testemunho é que eu estou há 22 anos aos pés do Senhor. Porque o tempo que eu estou na terra é o tempo que o Senhor revelou várias coisas sobre mim. Então, meu começo de caminhada, ele foi um pouquinho diferente do comum, né? Porque eu já nasço num lar cristão, mas, tipo assim, parte da minha família tem os pés na bruxaria. Então, a gente passou muitas batalhas dentro de casa. Isso, normalmente as pessoas falam, meu Deus, eu tô passando tanta guerra, tanta luta. E é nas guerras que se vê quem é verdadeiro guerreiro, entendeu? Então, um bom guerreiro, aquele guerreiro que vai receber as maiores patentes espirituais, é sempre aquele que venceu várias batalhas. Então, a gente tem orado muito, nós temos fincado os nossos pés sobre esse lugar, sobre entender que a gente tem um chamado, mas além do chamado é entender que Deus ele tem um propósito maior dentro de todas as lutas que a gente já viveu, né? Então, eu creio muito que é esse o lugar que Deus nos colocou para, sabe, entendermos e termos experiência suficiente para poder falar com várias pessoas. Talvez uma pessoa que está nesse podcast passando por várias lutas espirituais e não só, entender que Deus só vai colocar essa luta porque ele sabe que você pode vencer através do nome dele. Porque a luta nunca vai, nós nunca vamos vencer essas lutas sozinhos, sabe? Então é um pouquinho sobre isso que a gente tem caminhado. E ministério? Se é a terceira família de cristãos, seu pai já era talvez Meu pastor? pai, na época que eu nasci, ele era já cooperador na igreja. Ele foi consagrado ao pastorado em 2008, né? Só que antes disso, meu pai já tinha aberto umas 7, 8 igrejas já. Eu nasci na Assembleia de Deus, em Angola, Assembleia de Deus. Igreja pentecostal mesmo assim, no manto. Se a Assembleia de Deus do Brasil é fogo, imagina. Imagina em África, né? Então, foi esse o contexto que eu cresci. Foi esse lugar de, dentro da minha casa, toda semana ter um homem de Deus diferente, visitando a nossa casa, estudando com meu pai. Então, eu cresci nesse lugar em que todo mundo, à nossa volta, era 100% cristão, sabe? E como você sentiu essa chamada para adoração, para ministrar, e de até atravessou fronteira hoje, está mostrando no Brasil como foi Amém. essa chamada, como foi uma profecia, visão, Meu Deus. sonho. Então, olha como é incrível. Meu pai, ele era regente de coral quando eu nasci. E a minha mãe era do coral que o meu pai era. Não sei como é que é aqui no Brasil, mas lá em Angola, vai lá, coloca 2005, 2004, 2000. São os anos que os corais tiveram uma ascensão muito grande. Então você vai ver que toda a igreja grande tinha um coral grande, né? E o meu pai, ele era líder de jovens. Minha mãe era do grupo de jovens que meu pai era líder. E eu nasci nesse contexto de ver meu pai ser regente de coral. Só que quando eu nasci, meu pai já estava terminando essa questão, porque quando meu pai casa, ele começou a assumir outras responsabilidades. Então, é, a música sempre foi algo muito presente na nossa casa, sempre foi algo muito presente dentro da nossa família. Então, meu pai era músico, meu pai tinha teclado e ele tocava o tempo todo, eu já tocava. Assim, os primeiros
3 anos da minha vida eu já tinha um teclado em casa para eu fazer um barulhinho, né? Só que o chamado para o ministério, meu pai fala, quando eu tava na barriga da minha mãe, o meu pai orava o tempo todo e falava assim, ó, o Ziel vai ser uma voz para as nações e eu envio ele. Porque eu não consegui alcançar muitas pessoas com a música, eu sei que o meu filho vai ser uma voz para as nações e ele vai fazer isso. Então meu pai já profetizava isso e na nossa casa sempre foi um ambiente musical, né? Porque minha mãe canta muito, meu pai canta muito. Então, tipo assim, sempre foi algo muito, muito evidenciado dentro da nossa casa. Meu avô toca violão, então a nossa família toda é uma família já ligada na música, na adoração. Só que o povo africano em si, se você for pra África, é um povo musical. Então, vai colocar 5 anos de idade lá na escola, na escolinha, já tem aula de educação musical na escola. Então, assim, é muito comum você ver africanos cantando, diferente do Brasil. Aqui vocês têm os caras que não cantam nada. E lá, assim, em Angola, é muito comum você ver pessoas que já conheçam muitas coisas sobre música, mas eu precisei aprender, porque música é uma via de mão dupla. Você estuda e você aprende, só que você complementa o conhecimento com a busca do sobrenatural, a unção, e Deus vai derramando. Quanto mais você tiver fome, mais o Senhor te alimenta. Tem um pouquinho sobre isso. E como veio parar aqui no Brasil? Meu Deus. Um convite? Cara, Porque hoje, pra quem não sabe, você mora em Foz do... eu moro em Foz. Hoje eu moro em Foz. Há quase 4 anos já morando aqui no Brasil. Eu sempre quis ir morar nos Estados Unidos. Eu falo inglês e tudo. Só que para um angolano sair de Angola para os Estados Unidos é um valor absurdo, assim. A nossa moeda não tem muita expressão. Daí, era 2019, 2018 que juntamos 20 angolanos com o propósito de vir para o Brasil. Então nós todos estávamos orando, 10 rapazes e 10 mulheres assim, se juntando em oração para viajar. E nesse processo um profeta chegou assim, João Mussumba, eu nunca vou esquecer o nome dele, filho espiritual do meu pai. Ele fala assim, Uziel, são 20 que estão aqui, mas o Senhor mostra que só você vai. Irmão, e a gente orando todo mundo junto, e tá tudo bem. Ele falou, mas você vai pro Brasil. Porque o Senhor me mostra que o Brasil vai te dar uma conexão para você ir para os Estados Unidos. Eu falei, tá bom, então entendi o propósito. E eu saí de Angola com o propósito de fazer uma faculdade de arquitetura. E não, nem fiz arquitetura, eu me formei em publicidade e propaganda. Nesse processo todo, meu irmão, eu pude ver a mão de Deus, porque ele profetizou em 2019. Ele falou assim, vai acontecer algo que nem o mundo vai acreditar. Vai dar um problema no mundo daqui a pouco. E guardem as minhas palavras. Antes da pandemia, deu 4 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, fechou tudo. E a gente não estava entendendo nada. E eu lembrei da palavra profética que foi liberada nesses dias. E nesse tempo todo na pandemia, foi o tempo que o Senhor me permitiu ficar com a minha família. Abraçar meu pai, abraçar minha mãe. Terminou a pandemia 2022, a gente conseguiu vir pra cá. Eu tenho familiares em São Paulo, tenho familiares em Londrina, Rio Grande do Sul, mas Deus não deixou. Deus permitiu só que eu fosse pra Foz do Iguaçu, não sei por quê. Até o ponto que eu estive naquela cidade. Porque é uma cidade que tem muitas palavras proféticas direcionadas sobre um avivamento, sobre várias coisas. Mas Deus quis que eu estivesse lá porque eu pensava assim, cara, eu vou pro Brasil. Daqui a pouco eu vou ficar um tempinho lá no Brasil e tá bom, Brasil. E o que o Senhor quer com esse propósito? Então eu pude estar num lugar que o Senhor falou, oh, você não vai pensar em voltar pra tua casa tão cedo. Eu vou te levar pra um lugar longe pra você nem pensar em voltar. Porque eu pensava, cara, sair de Foz pra Angola são 2 voos. Aí é mais dinheiro, tem que gastar mais e tudo mais. E eu já tava vindo pro Brasil pensando em ir embora. E Deus quis que eu estabelecesse os meus fundamentos aqui. Então foi um pouquinho sobre isso. Depois de uma palavra profética, várias confirmações. Todo mundo nesse processo da pandemia desistiu, foi fazer outras coisas. E eu fui o único que falei, cara, eu vou trancar a escola, vou fazer. Parei tudo. Meu pai ficou assim, filho, você tá com mais fé que eu.
Eu falei, cara, eu vou parar tudo porque eu sei que o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. E o problema dos cristãos, meu irmão, eu vejo que Deus está falando com muita gente. Deus fala aqui, fala lá, e só que a gente não tem o nosso coração aberto para caminhar sobre a palavra que nós recebemos. Então Deus falou, Deus, eu vou te dar um carro. Só que a gente tá esperando o carro bater a nossa porta. Oh, que legal, o cara nem procura, sei lá, estudar sobre o carro que ele quer. O nosso problema é que a gente não quer caminhar sobre a palavra profética que já foi liberada sobre nós, sabe? Então é um pouquinho sobre esse lugar que Deus colocou-me, sobre entender que Ele tem um propósito, mas além do propósito eu preciso caminhar diante do propósito que Deus já clarificou sobre meus olhos. Que bênção. Eu perguntei pro seu pai quando ele participou, né, do nosso podcast, pastor Churdi, se tem diferença da guerra espiritual em Angola e a guerra espiritual no Brasil. Falei assim, tinha diferença de demônio, de feitiçaria. Não, tem diferença. Aí é o assunto, esse assunto muito polêmico entre algumas pessoas do Brasil em específico. Que eu já fui em vários treinamentos de intercessão, já fui em conferência, congresso e um monte de coisas assim que a gente já visitou. E em todas as mesas, quando as pessoas perguntam, eu falo assim, cara, é muito diferente. Porque você só vai acreditar quando você estiver naquele lugar. Por exemplo, eu sou ministro de louvor, hoje eu entendo que Deus me deu um dom de comunicação muito forte. Eu consigo falar desde o grande até o pequeno, sabe? Angola é diferente do Brasil. É muito diferente do Brasil. Não tem, assim... Claro, existem pessoas e tal, pessoas boas e pessoas más, pessoas com entendimento sobre a palavra e pessoas sem o entendimento da palavra, pessoas muito conhecedoras do mundo espiritual e outras que não têm muito conhecimento. Então eu posso dar margem a descrédito de muitas outras pessoas, inclusive angolanos que nunca viveram sobrenatural. Porque quando você está sobre uma fenda, você não vai conseguir descobrir o sobrenatural, sabe? Se você não se abrir para viver o novo em Deus. Brasil e Angola são totalmente diferentes em termos espirituais. Muito diferentes. Aqui os demônios não têm nem tamanho. Eu digo assim por quê? Porque o nível de potestade, força, cara, manifestação demoníaca em África é outra parada. Eu já vi gente levitar, eu já vi gente passar da parede. É coisa doida. Você já viu isso? Já. E aí você fala, nossa... Aí o cara foi num lugar que, cara, tudo que sobe desce. Eu vou te contar um testemunho que você vai ficar doido. A gente tava... Meu pai, quando eu completei 13 anos, meu pai falou assim, o Zio é teu bar mitzvah. Sabe o que é o bar mitzvah, né? Quando Jesus completa 12 anos, ele é levado dentro do templo, porque quando uma criança completa 12 anos no povo judeu, é como se fosse o tempo em que ele alcança a plena razão. A pessoa, quando completa os 12 anos de idade, até os psicólogos sabem que ela já sabe exatamente o que ela tá fazendo e o que não tá fazendo. O que é certo e o que é errado. Ela já tem noção do erro. Então meu pai me leva para um monte e ele fala, filho, vou te dar o melhor presente. E eu pensando, PlayStation, nossa, vai ser o melhor presente da minha vida. E eu, indo com meu pai, a gente chegando na frente de uma montanha, ele falou, vamos subir essa montanha. Eu fiquei, não. Aí o meu pai falou, vamos subir. A gente subiu um monte, levou quase 40 minutos assim para subir. A gente chega no monte e meu pai falou, esse é o melhor presente que eu puder dar para você. Sabe? Muitos pais estão preocupados em dar coisas aos filhos, só que a verdadeira surpresa, o verdadeiro presente é quando a gente entrega palavras que saem do alto trono de Deus. Então meu pai lá no monte, a gente orava em línguas, não sei o que e tal. Forte. Céu na terra, ali foi assim, um tempo de compreender mesmo o sobrenatural. Eu já falava em línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo aos 11 anos de idade, então eu já estava vacinado já, só que eu nunca vivi. Uma coisa é você viver o raso. Você pode falar em línguas e não viver algo sobrenatural em Deus. Outra coisa bem diferente é quando o Espírito Santo te empurra para você viver o sobrenatural. E quando você vive o sobrenatural é algo... Eu falei na minha mentoria, Vivendo o Sobrenatural. Deus, ele tá esperando você tomar um posicionamento. Porque quando a gente se posiciona numa guerra, o nível de opressão é maior, mas você se sente um guerreiro e se sente útil nas mãos de Deus.
Aí eu lá no monte com meu pai, a gente orava em língua e tal, e pá, 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 pá. Daqui a pouco, porque o meu pai não me ensinou o jeito de orar. Meu pai chegou comigo no monte e meu pai começou a falar em língua. Aí o meu pai no culto de domingo eu lembrei que ele falou assim, ó. Sede meus imitadores como posição de Cristo. Foi uma palavra sobre Paulo, né? E o meu pai falou tal sobre imitar. O meu pai falava em línguas, eu falava em línguas. Do meu jeito, mas eu falava. Meu pai levantava a mão, eu levantava a mão. Só que nesse processo, enquanto meu pai estava no monte, ele sentiu umas dores. Eu vi o meu pai, tipo, como se ele quisesse vomitar no monte de oração. Pra mim, eu fiquei, eu não vou imitar isso aqui, não. Isso é estranho. Eu sei que isso aqui. Só que o meu pai continuava falando em línguas e eu via o meu pai, tipo assim, guerreando mesmo. Ele na dor, gritando e tal. E daqui a pouco a gente desce do monte. Fizemos umas 4 horas de oração lá. Descemos do monte, eram umas 15. A gente tinha subido, eram 10, 11 horas da manhã. Meu pai desce do monte e meu pai fala assim: hoje o culto vai ser poderoso. Eu nem sabia que teria culto. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Foi buscar minha mãe, fomos buscar um discípulo do meu pai, Antônio dos Santos, o Toy. Aí a gente foi para uma igreja. Cara, aquela igreja, pastor, tava muito cheia, muito pequena, mas dava umas 1.000 e poucas pessoas. Porque o pessoal sabe que o pastor Judeu é o pastor da libertação, o pastor que ora, os demônios se manifestam e tal. Porque não é todo pastor que tem essa autoridade. Tem pastores, por exemplo, que falam, na minha igreja não manifesta demônio. E não vai mesmo manifestar porque o cara não tem autoridade sobre os demônios. Daqui a pouco, pastor, a gente tava lá na igreja, no culto, e o meu pai falou, essa tarde, enquanto eu estava a orar com meu filho no monte, eu fui perseguido por um espírito. E esse espírito quis me matar no monte. Aí eu fiquei assustado, né? Porque nessa hora, eu tava lá já, no ministério de louvor. Minha mãe estava levantando as mãos, né, intercedendo pelo meu pai, e o discípulo do meu pai estava junto com ele, assim, pertinho. E o meu pai falou, meu filho vai cantar, e essa velha, o espírito dessa velha vai se manifestar agora. Irmão, eu nunca vi uma coisa doida igual aquela. Eu cantei um louvor, faça de mim o que quiseres, faça de mim o que quiseres. E nesse louvor que Deus me deu, um louvor meu, autoral, assim, tem uma parte do louvor que é Santo, tu és santo. Cara, enquanto eu cantava, parece que desceu um manto de glória, a igreja começou a falar em línguas. O povo de Angola, nem igual o povo do Brasil, quando alguém manifesta um demônio, o povo fica tudo com medo e não fala nada. Em Angola, o povo começa a orar junto. Parece uma gangue, sabe? Todo mundo. E todo o povo assim, orando intensamente. Daqui a pouco, uma jovem de tipo 24, 25 anos aparece e meu pai falou: Você é a velha. Cara, no meu entendimento, velho é velho, né? Tipo assim, olha, é a moça magrinha. Velho é velho, não tem nada a ver. Velho é velho. Daqui a pouco meu pai fala: Em nome de Jesus, que o oculto seja evidenciado agora, nós declaramos em nome de Jesus, nós quebramos com todo espírito familiar. E aí o meu pai, quando começou a quebrar as maldições hereditárias da família dessa mulher, a menina de 24 anos começou a ter o formato corporal de uma velha. Não, você não tem noção, você não tá entendendo. Sabe o que é ruga assim no rosto? Literalmente. Física, eu não tô falando do espírito. Espírito, não. Tô falando no físico. Aí, pra piorar, o meu pai falou, vocês mandaram umas serpentes lá, vocês mandaram umas serpentes, uns dragões pra mim, enquanto eu orava. E eu declaro agora em nome de Jesus. E eu cantando, santo, enquanto meu pai expulsava o demônio da menina. A menina ficou com a voz exata de uma velha. Começou a fazer barulho de animais enquanto ela gritava. E o meu pai falou, pra esse povo não duvidar que é Deus que tá aqui nesse lugar, eu quero ver, cara, assim, já, pra mim, já tava mais na cara que era um demônio que tava no corpo da mulher. Meu pai tava no nível de ousadia. Cara, imagina, você se prepara 4, 5 horas de oração. Que demônio vai resistir ao poder que Deus derrama sobre nós? Nunca foi sobre nós, mas a palavra de Deus fala, orai sem cessar. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Existem muitas chaves na palavra de Deus
Porque eu entendo assim que Satanás ele só vai brincar com gente que não ora. Porque quem ora se posiciona. E quem se posiciona sabe o seu lugar no reino. Meu pai orando lá, meu pai falou, eu quero ver esse dragão se manifestando aqui. Cara, tava tudo bem até aquele momento. Aí as paradas ficou tipo um filme de terror já. Aí eu já tava com medo, no louvor eu tinha os meus 13 anos de idade, não dava. Meu pai falou, eu quero ver o espírito que me perseguiu hoje. Como a igreja era um pouquinho pequena, meu pai falou, sobe aqui no altar. Aqui tem fogo. E a menina saía. E, cara, assim, era uma menina de 24 anos, mas os irmãos tudo da intercessão, ela puxava assim como se fosse nada. Quando meu pai falou pra ela subir no púlpito, ela começou a apontar um pastor e falou assim, ó, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo. O demônio sabe os pecados das pessoas. E quando você não tem vida no altar, por que os caras têm medo de expulsar demônio primeiro? Tem medo da retaliação. Ah, ele pensa que o espírito do demônio... Cara, pensa, o nome de Deus tem todo o poder e autoridade. Cristo, quando ressuscitou, falou, é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus foi resgatar a chave da morte. E daqui a pouco nós ficamos com medo de simplesmente uma retaliação de demônios porque a gente não está preparado. Porque quem está preparado não deixa um espírito qualquer dominar sua própria vida. Tá bom. Daí meu pai fala, tá, eu quero ver o espírito do dragão. Meu pai fala, cala a boca agora em nome de Jesus. Eu te mando agora. E eu te comando em nome de Jesus. Cara, parece que a atmosfera ficou pesada porque nós sentimos um espírito muito forte e demoníaco num lugar. Porque não era qualquer bruxo. Era uma bruxa que já vendeu metade da sua geração para o mundo das trevas. Era uma bruxa que entrava dentro das igrejas e falava, eu quero ver se esse pastor é de verdade, eu vou fechar essa igreja. Aí tá tudo bem. Tá, o meu pai falou, eu quero ver o espírito do dragão. Agora, irmão, naquilo que o meu pai falou, parece que ela ia ir de encontro ao meu pai e ela, assim, parecia que ela ia cair assim, de frente. Só que a perna ficou no ar e ela começou a levitar e se contorcer no ar. Literalmente, não era Literalmente, visão. eu não tô falando Visão, só né? visão, porque nós imaginamos. Irmão, aquela hora eu já tinha corrido atrás da minha mãe. Eu nunca vi umas coisas. Ela, tipo assim, ficou, levitou um pouquinho. Meu pai falou, em nome de Jesus, ela caiu no chão. E daí, quando meu pai expulsava o demônio, ela começava a fazer barulhos graves e agudos, coisa desumana. Nunca ouvi um homem humano normal fazer barulhos assim. Aí o meu pai falou, é pra vocês entenderem. Aí meu pai mandou toda a liderança da igreja descer. Meu pai começou a expulsar demônios em pastores. Ah, eu sei que um pastor pode sofrer ataques espirituais. Irmão, tem um monte de pastor endemoniado que você não sabe. Tem? Tem. E pode isso? Pode. Jesus falou aos discípulos, aos judeus que criam nele, João capítulo 15. Jesus chegou e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pôs o filho vos libertará. Aí os judeus falaram, como nós, sendo geração de Davi, somos filhos de Davi e precisamos de libertação? E eram judeus que já criam em Cristo, tá? Não era um judeu, era o cara que ia para a igreja o tempo todo que perguntou para Jesus: eu que já te sigo, eu que sou descendência de Davi, você está falando que eu preciso de libertação? Jesus falou para ele: se pôs o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe libertação se Cristo não tocar o nosso cerne, tocar o nosso íntimo, tocar quem realmente nós somos. Agora, eu já orei numa igreja recente, não faz mais de 3 meses, no Nordeste. Coisa de orar e até liderança da igreja cair endemoniada. Metade do ministério de louvor cair endemoniado. E daí você me pergunta, Senhor, por quê? Primeiro, são as legalidades. Os demônios, eles só vão ficar em lugares que eles se sentem bem-vindos, tá? Então, se alguém lá atrás deu legalidade, você não quebrou essa legalidade, você ainda vai ficar sobre esse jugo. Porque você precisa pedir, Espírito Santo, me revele aquilo que tem oculto. Se na minha família tem alguma maldição hereditária, alguma história que se repete, como que eu posso identificar que eu estou passando por uma maldição hereditária? Ou corte abençoado já para o nosso irmão. Primeiro, entenda, histórias repetitivas na família. Mãe separou, fulano separou. Eu orei agora, foi em Recife.
eu viajei lá para ministrar adoração e pregar sobre libertação. E nesse processo terminou o culto. Uma irmã falou: irmão, eu sei que você já quer ir embora e tal, mas o Senhor eu não consegui. Você me passou várias vezes e eu fui uma das pessoas. Porque quando eu ministrei, o Senhor falou: chame para frente algumas pessoas que estão sentindo isso. Enquanto eu ministrava, e várias pessoas vieram para frente. Eu fiquei: meu Deus, quase metade da igreja se sentiu mal. Só abri a minha boca para começar a adorar. Um irmão já foi cheio do Espírito Santo, outro irmão foi endemoniado, assim, duas coisas assim. E cabe a nós, igreja, ter o discernimento para entender. Essa irmã apareceu para mim e falou: Ziel, eu acabei de separar. Só que quando ela falou isso para mim, parece que me deu assim, uma perturbação no meu espírito. Eu comecei a tremer, a irmã não entendia o porquê. Eu falei: isso não é só você. Isso não vem da tua mãe. Mas o Senhor me mostra uma legalidade muito grande, um espírito da tua família, de pessoas se separarem. Cadê tua irmã? Você tem alguma família aqui, o Espírito Santo falando? Ela: não, aqui tá aqui a minha irmã, tá aqui a minha mãe. Eu falei: mãe, essas tuas filhas precisam orar, porque o casamento delas só vai ser salvo se, de fato, houver oração em joelho dobrado. Porque toda maldição precisa ser quebrada. Ai, a minha mãe é bruxa, irmão. Se coloque na brecha e ore. Ah, mas nem toda a minha família é cristã, na minha família o fulano é viciado em droga, daqui a pouco meu filho tá querendo, daqui a pouco eu já encontrei isso aqui na bolsa do meu filho. Se coloca na brecha. Porque histórias repetitivas representam firmemente uma maldição hereditária. Agora, Zé, como é que eu posso vencer essas maldições? A palavra fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, o Senhor as condenará. O que é maldição? Maldição é uma palavra maldita. Foi algo que alguém no passado falou e você levou dentro de você. Zé, será que eu estou sobre uma maldição? Se você aceita que alguém te fale: você é um desgraçado. Às vezes uma pessoa na raiva, cheia de furor, ela fale palavras que de fato vão te magoar. Irmão, não leve pro teu coração, já repreende e ordene. Cara, eu tô falando eu. Meus pais me direcionaram quando era muito mais jovem, devia ter uns 11, 10 anos de idade. Meu pai e minha mãe: se um dia o papai e a mamãe falarem palavras que você não gosta e repreenda agora, fala: mãe, eu te repreendo em nome de Jesus. Esse era o nosso comum dentro da nossa casa. Se meu pai falar, eu fui uma criança não fácil de lidar. Daqui a pouco meu pai bravo comigo falou uma palavra assim: pai, eu te repreendo em nome de Jesus. E tá tudo bem, porque eu ouvi a instrução lá atrás. E o meu pai me abraça e fala: filho, é isso. É para isso que eu te ensino o cristianismo. É para isso que eu te levo para a igreja todo domingo. Sabe? Então é sobre isso, meu irmão. É forte. Eu tava pensando um pastor enfrentar um caso dessa bruxa. E tem alguns casos aqui no Brasil, já vi alguns até postando. E imagino que você viu um lá e tá vindo aqui, tá ministrando louvor e libertação. Tem gente que não acredita. Tem essa barreira de não acredita muitas igrejas. E quando acontece libertação, porque a pessoa coloca coisa para fora, sai. Eu já vi cabelos, vela, tudo é feitiçaria. E se você já tem visto aqui ou em outros lugares essas coisas? Cara, o Brasil é um país de todos, né? Então você vê que cada brasileiro ele tem uma história diferente, tem uma etnia diferente. Eu sou descendente de judeu, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de um monte de coisas. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Entende? Então nessa miscigenação existem famílias que já se consagraram há muito tempo. A Bíblia fala lá em Atos que Paulo e Silas eles entram numa cidade, eu esqueci o nome. E aparece uma menina com espírito de adivinhação. E essa menina, eles chegam, ela fala: Paulo, servo do Deus vivo, não sei o que. Paulo e Silas expulsam o demônio nessa menina. E algumas pessoas ganhavam dinheiro em cima daquilo que aquela menina tinha. E aí, até aí tá tudo bem. Daqui a pouco, essa cidade se levanta contra Paulo e Silas e colocam eles na cadeia. Tá? Porque imagina, os caras tiraram a atração turística da cidade. Como assim você tirou? Agora a menina não consegue adivinhar nada. Pronto. Daqui a pouco, Paulo e Silas presos, a Bíblia fala que eles começam a adorar perto da meia-noite. Eles começam a cantar hinos a Deus.
E eles cantavam louvores a Deus. Daqui a pouco houve um tremor de terra. E todas as cadeias foram abertas. O louvor, a verdadeira adoração, tem o poder de abrir cadeias. Uziel, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Cara, eu não sei, tem um monte de ministros de louvor, adoradores, tudo light, né? Que tá acostumado a cantar o repertório. Raramente eu sou o cara que tem um repertório feito. Porque a Bíblia fala que Jesus olha para Nicodemos e fala, o vento sopra. Ninguém sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles movidos pelo Espírito. Eu não sei como, não sei quando, mas eu sei que o Espírito Santo tem poder para libertar e transformar pessoas. Coisa de há pouco tempo. Há pouco tempo eu estava lá em Fortaleza, na igreja Amante. E eu lá adorando a Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo me leva numa atmosfera e eu comecei a expulsar demônios, falando em línguas. E várias pessoas manifestaram vários espíritos enquanto eu cantava. Uziel, mas como assim? A Bíblia fala de Emagem, do Tum e Uziel. Por isso meu pai me deu esse nome, Uziel. Foram um dos levitas que Davi instituiu dentro do templo com adoração ininterrupta. Enquanto eles adoravam, eles profetizavam perto da arca. Há vários episódios bíblicos que mostram que a adoração pode sim ser uma ferramenta de poder e autoridade sobre os demônios. Saul estava cheio de demônios. Saul estava endemoniado. A Bíblia fala que espíritos maus da parte de Deus chegavam para Saul. Saul pediu a alguém que tivesse uma harpa para tocar. Enquanto Davi tocava a harpa, os demônios se afugentavam de Saul. Aí o irmão fala, não, eu não acredito que existe libertação enquanto alguém louva. Eu creio tanto no poder da palavra de Deus que eu digo assim para muitos ministros, eu já fiz treinamento para metade do Brasil. E eu falo assim, irmão, não existe ministério sem joelho no chão. Não existe cantorzinho do púlpito. Tem uns caras cantor que ficam com a iPad no negócio assim, ó. Uma coisa assim, pá. E o cara tá lindo, cada momento. O cara tá cantando uma intimidade que o cara nem viveu. A Bíblia fala que Jesus olha para a mulher samaritana. Vocês não vão precisar nem subir no monte nem no templo, porque chegará a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus procura a tais que assim o adorem. Deus não está procurando verdadeiros pastores, não está procurando verdadeiros músicos, não está procurando verdadeiros bispos, nem apóstolos. Me perdoe se eu estou te confrontando, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito. O Brasil entrou numa vibe de querer só adorar no conhecimento da letra. Mas Deus é espírito. Assim, uma mensagem para o povo cristão brasileiro. Para vencer e viver o avivamento que a gente quer viver. Para vencer essa legalidade, essas questões de ideologias, porque ideologias são potestades, são demônios que trabalham na mente das pessoas. Para vencer isso, você não vai chegar na tua lábia, porque politicamente falando, o Brasil está num nível muito raso de querer vencer na língua, na falácia, e para vencer demônios grandes, você só vai vencer no espírito. Irmão, vou fazer um propósito aqui, agora contigo. Se você jejuar durante 2 meses e Deus não fazer nada, se você orar e viver no sobrenatural, sabe por que, que as pessoas não querem ir para esse lugar? Porque tem que pagar o preço. Por exemplo, a gente teve agora um final de semana poderoso. Uma manifestação da glória de Deus. Assim, irmão, eu viajei para muitos lugares, mas só esse ano teve um único lugar que eu viajei aqui no interior de São Paulo. Atibaia, né? Fomos em Atibaia. Pensa uns 40 jovens. Eu fui convidado, sabe como? Fui convidado assim, mano. Vai ter um evento lá. Um jovem tudo louco. A forma que a pessoa me fala, essa mulher que tá aqui. Mulher de Deus, cara. Vai ser um evento só, os caras tudo louco. Que quer ser cheio do Espírito Santo. E se você quiser, vem. Falei, mano.
que convite mais inusitado. E eu orei, o Espírito Santo só falou para mim, vai. Daqui a pouco a gente tava lá em 40, não tinha liturgia, não tinha... Agora vamos começar um momento de adoração, feche os seus olhos. Não tinha essa história aqui. Porque Cristo nunca nos chamou para esse lugar. Cristo nos chamou para a dependência nele. Sabe quando Paulo fala sobre culto racional? Tem um monte de teólogo que fica levantando a bandeirinha do culto racional. Romanos 12 fala assim: portanto, meus irmãos, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Peraí, o que é culto racional? Agradar a Deus como sacrifício vivo e santo. Meu corpo precisa ser entregue como sacrifício vivo e santo. Isso é culto racional. Aí tem um monte de teólogo todo fofinho, né? Aquela teologia querendo que eu não entregue o meu corpo a Deus, querendo que eu fique naquele culto todo. Senhor. Irmão, se você só vai para o culto para receber, você não está indo para um culto. Porque culto é entrega. É você derramar do teu coração aos pés do Senhor.